E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do São Paulo, que se prepara para o confronto contra o Vasco no dia 12 e que teve aí nas últimas horas a notícia de uma venda do moleque da base, um lateral vendido por 32 milhões. Muitos dizendo que é preço de banana e quero que você. O que você acha? 32 milhões. Preço de banana para molecada da base? Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like. Ative o sininho de notificações e se inscreva no canal, vídeo todos os dias aqui. Bora tá assistindo o vídeo e vendo todas as notícias. No final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito sobre o nosso tricolor. Que lá de direito, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Boa noite, Mar. O que você traz de novidade do tricolor? Olá, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, aqui a gente está em frente ao CT da Barra Funda, onde amanhã o elenco do São Paulo vai se reapresentar depois da derrota que sofreu para o Bahia no último sábado. O elenco ganhou aí 3 dias de folga por conta desse respiro no calendário do futebol nacional aqui continental, né? Já que a data FIFA vai deixar o São Paulo com jogo apenas não nessa quinta-feira, na próxima, dia 12 de junho. Jogo importante contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e que vai acontecer no estádio do Morumbi às 9h30 da noite. Amanhã, aqui no CT, com certeza um trio não vai se reapresentar. São aqueles que foram convocados para suas respectivas seleções. Então, o Matheus Alves foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, o Ferrarese para a Venezuela e o Bobadilla para o Paraguai. E aí, falando no Bobadilla, a gente conseguiu confirmar a informação do GE.com de que ele ligou para o Navarro. Vocês devem se lembrar daquela situação que ocorreu no jogo, na vitória do São Paulo contra o Tajeres por 2-1 no dia 27 de maio, em que o Navarro chora em campo, enfim, ele acusa o Bobadilla de racismo, xenofobia, né, por conta da sua nacionalidade, a Venezuela. Então, o Bobadilla, desde aquela ocasião, tem tentado entrar em contato com o Navarro, conseguiu durante esta semana, ontem, e conseguiu falar com ele numa chamada de vídeo ali, conseguiu pedir desculpas, o Navarro aceitou essas desculpas, mas a gente lembra que foi construído um BO ali, né, junto, logo assim que acabou a partida, foi construído o BO ali lavrado no próprio Morumbi. O caso segue, o Bobadilla ainda não se apresentou ao DRAD para prestar o seu depoimento, isso vai acontecer depois da data FIFA. Foi um pedido do São Paulo, porque ele foi convocado, então depois da data FIFA ele deve se apresentar para a gente ver que rumos que tomam esse caso de xenofobia que aconteceu no jogo contra o Tajeres. Mas voltando então ao Campeonato Brasileiro, esse jogo do São Paulo contra o Vasco é importante para as duas equipes. É o último jogo antes da pausa do Super Mundial de Clubes, o que o São Paulo não vai fazer parte, mas vai lutar bastante para recuperar os seus jogadores lesionados e precisa vencer esse jogo antes da pausa. São Paulo, nesse momento, é o 13º colocado, mas está apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento, que é aberta nesse momento pelo Fortaleza. O Vasco também tem a mesma pontuação do Fortaleza, está em 15º, então resultado que as duas equipes precisam. Então vamos amanhã começar a acompanhar essa preparação do São Paulo para o jogo contra o Vasco no dia 12 de junho. Tá certo, Mi? Valeu, Mar. Obrigada por todas as informações. E aí, Garrafa? Então, que o pessoal lá no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, não reclame da falta de ritmo de jogo. Carinho também. Cai numa quinta-feira. Ritmo de jogo. Não, porque estamos sem... Porque quando joga muito, reclama que joga muito. Aí quando para, não tá sem ritmo de jogo, tá? É só um parênteses. Sobre essa história do Bobadilla e do Navarro, Chico, acho muito legal que o Bobadilla conseguiu falar com o Navarro. Acho muito legal, porque é o direito, né, da pessoa se desculpar, se arrepender. E se de fato o Navarro aceitou as desculpas, que ele tire o BO, encerre a questão por aí. Né? Se realmente aceitou as desculpas. Ele tem o direito de não ter aceito as desculpas. Mas, sabe, se foi no calor da partida, o Bobadilla reconheceu que errou, veio publicamente e fez questão de falar com o jogador, e o Navarro aceitou, se realmente procede essa informação do sentimento do atleta, que encerre essa questão e que a coisa tenha ficado apenas dentro de campo, Chicão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O São Paulo, antes de mais nada, precisa tirar o pessoal do hospital, né? O que tem de gente no hospital, aqui, o tal Lucas, tal Oscar, tal Ferreirinha, tá todo mundo machucado. Nossa. Né? E o São Paulo não tem time, porque depende muito desses dois, o Lucas e o Oscar.
São grandes jogadores que estão fazendo uma falta terrível. Mas isso está no pacote, né, Chico? Assim, de um modo geral, está no pacote. Jogadores lesionados, é claro que a sua observação ela é importante no sentido de que esses jogadores se recuperem, mas isso faz parte do que acontece na temporada. Mas o São Paulo não tem time, por isso que eu estou dizendo para você. Não, seria fundamental a volta desses jogadores, mas... Os substitutos não correspondem, né? Então fica aquela coisa, né, no ar. Agora, quanto ao Bobadilla precisa prestar atenção no que ele fala, né? Porque é provável que não dê nada esse processo, né? Seja arquivado. Mas que ele falou uma tremenda bobagem, falou. Se desculpou, então, né? Se desculpou. Precisa tomar cuidado. Que sirva de lição. Vem do lateral Ângelo, de apenas 16 anos, ao Strasbourg. Os valores giram em torno de 32 milhões de reais. Que troco, hein, Arnaldo? É o que o Marcinho tá Abraço, falando. satisfação. Então, é aquilo. Time desesperado vende mal, ainda mais comunicando mal, né? Está desesperado para vender. Essa é uma negociação. O menino tem 16 anos, é mais ou menos os moldes de Estevão, Hendrick e tal, só que os caras já foram vendidos por trilhões, né? São Paulo mantém um percentual do jogador, a primeira parcela cai agora, dá uma desanuviada. Tudo eu acho que está acontecendo em termos de gestão, a administração está muito mal explicado. A própria ida do presidente à Europa durante a final da Champions League para talvez lá ter mais uma rodada de negociações com o Marinax, o grego, para parceria na base, que ela pode... Eu acho que essa parceria na base ela pode afundar o São Paulo ou criar um novo São Paulo. Não tem meio termo. Não vai ficar no... Não. Né? Então eu acho que essa e é uma coisa que está sendo tratada de um jeito muito nebuloso, né? O que a gente sabe do time profissional, não tem o novo diretor da base. O que a gente sabe do time profissional a janela não existirá. O time profissional está correndo aqui paralelamente, em 3 frentes, não vai ter reforço na janela, a não ser que saiam jogadores da folha de pagamento. A administração do time profissional está aqui. Eu não duvido que o São Paulo negocie outros jogadores com boas propostas na janela. E o São Paulo vai tentar, na segunda parte da temporada, ainda tem um jogo muito importante com o Vasco, porque é um jogo que pode ou afundá-lo na zona de rebaixamento ou dar um respiro antes da parada, na volta no Morumbi. Mas depois, os Atléticos, a segunda parte do Campeonato Brasileiro, a segunda e terceira parte, o São Paulo vai possivelmente com um elenco mais fraco do que já tem feito. Para mim, é aquilo, né? Eu estava vendo ontem o desespero do Colorado, o torcedor do Inter, com as lesões confirmadas do Fernando, do Bernabé. É muito parecido, São lesões sérias. Lesões seríssimas. O Fernando é ruptura de cruzado, talvez ele pare de jogar, né? É o líder do Internacional, volante. E o Bernabé 3 meses, é muito parecido com o que acontece no São Paulo, é muito parecido com o que acontece em termos de administração. É muito jogo, muita frente, muito jogo graúdo para pouco jogador. Então a gente estava falando, qual a opção do Palmeiras ou do Corinthians? Não, porque está com 2 frentes. O São Paulo vai jogar a Copa do Brasil antes da Libertadores, né? Vai jogar o Atlético Paranaense antes da Libertadores. E a gente já sabe que o São Paulo não vai estar numa zona confortável do brasileiro para fazer a opção Copa e deixar o brasileiro, como tem feito nesses últimos dias. E aí, Tironi, eu acho que a grande questão, pegando esses recortes de 2025 e passando para o técnico, que está sempre no olho do furacão, agora eu acho plausível o técnico estar no olho do furacão por conta da suspensão dele no jogo contra o Atlético Nacional. Porque o que a gente viu na partida de ida, fora de casa, né? Ele que está 14 jogos invicto na Libertadores. O que a gente viu até agora é o São Paulo sem conseguir manter escalação, sem os principais jogadores, e aí você pega, qual é o aproveitamento do São Paulo com o Lucas? X. Sem o Lucas, é o mesmo X. Com o Oscar? X. Sem o Oscar, os mesmos X. Com o Caleri? X. Sem o Caleri, os mesmos X. Isso é mérito do treinador. Agora, mérito do treinador mesmo. Qual o aproveitamento do São Paulo com o Zubeldia e sem o Zubeldia? Aí você vê. Com o Zubeldia, o São Paulo tem um aproveitamento 60%. Sem o Zubeldia, 30%, 20%. Então, ele faz mais falta que jogadores na beira do campo. Isso agora tem 10 jogos para ter um parâmetro.
Isso, 10 jogos que ele estava fora, né? Exato. Né? Então, essa ausência, essa não pode ser remediada, né? Já está suspenso. Agora, daqui para frente, isso é uma coisa que tem que ser colocada, porque isso não é admissível, porque ele ausente tem sido pior do que um jogador importante ausente, por incrível que pareça. Né? Esse lance do Ângelo, que a gente mostrou agora há pouco, claro, é o típico lance, é aquele exemplo que eu queria com a parceria, como ele vai ficar. Hoje você sabe, vendeu o Ângelo, 32 milhões vai entrar para o clube, seja à vista ou não, enfim, mas vai entrar e tá tudo certo, o torcedor sabe isso. Gostando ou não, ele sabe. E na parceria? Como seria o Ângelo diante da parceria? O São Paulo pega o dinheiro todo ou metade vai para o cara lá? Esse é um típico lance, né? Que daria dúvida para todo mundo se tivesse sob a parceria, como que esse dinheiro seria dividido, se o cara adianta dar uma vista de tudo e depois pega a parte do clube. E a única coisa que eu queria falar dessa parceria também, que tem um lado bom, me parece. Como é um conglomerado de clubes, me parece ser a porta escancarada para esses garotos. Tem um lado bom e um lado ruim. Casares bate nessa técnica. Você sabe que você tem uma entrada na Europa nesses clubes que esse cara comanda. O da Grécia, o da Inglaterra e tudo mais. Então a porta está aberta. Você não vai ter que se desesperar. Pô, empresário, me arruma um clube aí para esse jogador, ele está estourando a idade aqui. A princípio a porta já está aberta. Se essa porta vai ser bem recebida, se vai ser boa, a gente não tem os detalhes. Depende. Mas a porta está aberta. Então, em tese, você tem toda a razão. São 5 clubes, eu acho. 4, 5 clubes. Né? Mas depende. O que o técnico, quando esse jogador chegar lá, vai fazer? Ele vai colocar o garoto do São Paulo... Na teoria, ele chega com moral, porque é do time do dono, né? Então. Numa parceria do dono. Isso precisa estar muito esclarecido. Pelo que eu entendi até aqui, o que o Marinacci vai fazer, além de risoto, que fica bom, é comprar jogadores emergentes, moleques que estejam despontando, inclusive comprar de outros times grandes do futebol brasileiro, investir na contratação desses jogadores, colocar um pouco no São Paulo e depois levar para esses clubes lá que ele é dono. E tem muitas perguntas que não tem resposta. Tá bom, ele vai comprar os caras, vai pôr no São Paulo e vai espalhar lá. Quanto o São Paulo ganha nisso? Certo? Beleza. Onde fica a porcentagem do jogador? Porque quando o Paulo Nobre assumiu, ele falou, cara, o máximo é 30%. É 70% do Palmeiras. Se for o Pelé, 70%. Se não, é 100% do Palmeiras. Ou 90%. Sem a utopia, né? Porque o jogador quer um pedacinho, a família... Geralmente, quando chega na última renovação, que é a última, e o cara é muito bom, você, de fato, abre um pouco mais para poder dar dinheiro para os caras. Né? Senão fica tudo lá, igual passarinho atrás de alpiste. Os empresários. Empresários, familiares. Entendeu? Aí você abre um pouco mais ali. Então, esse jogador ele vai chegar como no São Paulo? Já se ele já é 30% de alguém, vamos ser bem cautelosos, ele é 30% de alguém. Aí vem o Marinacci e compra. Compra quanto? Comprou os outros 70%? Comprou os 100%? Indenizou o empresário ou o clube formador? Como é que fica isso? Quanto vai sobrar para o São Paulo? E sobrar para o São Paulo 10, não vale a pena. São Paulo, por exemplo, guardou 12%. Mas tudo ele 12%, ele ainda vai ter parte dos 12%. É isso. Tem toda está debatendo aqui, tentando descobrir, ou falar, ou especular, é exatamente essa a maior questão desse acordo. Ninguém sabe direito. O Casares falou com os 200 conselheiros. Por que a base do São Paulo... E os 30 milhões, sei lá quantos milhões de torcedores que São Paulo tem, não sabem. A base do São Paulo continua revelando. Ela não sucumbiu. Não, tanto que o time profissional tem 6 agora. Hoje, mas se você olhar os últimos 10 anos, por que ela perdeu força? Né? Porque ela foi sucateada. Sucateada. O São Paulo partiu para um modelo que é o modelo, o cara nasce lá dentro e vai até o final. Esse modelo não pode ser só este. Você tem que estar com o olhar
Porque se você erra em uma geração, danou-se, você não vende nada. Entende? E outra, quando o time em cima, o profissional, entra em crise de título, de credibilidade, de receita, o olhar para este trabalho passa a ser um olhar subjulgado, é um olhar diferente. Olha, pá, os caras trabalham direito, entendeu? Ah, não tem dinheiro para nada. Ou em outra medida, fica mais fácil chegar lá e falar assim, ó, te dou aí 5 milhas e me dá aí... Aí são os dois lados, né? Este olhar, esse pensamento te leva a comprar barato. Só que tem uma coisa, porque o São Paulo está vendendo aí 32 milhões, 5 milhões de euros. Você tem que fazer uma análise muito bem feita na base e ter o conhecimento do jogador, da vida familiar dele, da personalidade, se ele é um doidinho, se ele é um cara ponderado. Por quê? Talvez a base do São Paulo percebeu que esse 5 nunca mais vai vir. Ou era agora, ou esse cara não tem capacidade para render mais. Pode ser 5 milhões grandões. Pode ser maravilhoso. Mas depende se eles identificaram. Do clube. Só que daqui a pouco, se o olhar estiver errado, se o trabalho não for bom, esse moleque pode vender por 30 de euros depois e falar, meu pai amado, perdemos 25 milhões. Que besteira que nós fizemos. Por isso que nessa hora, eu não condeno 100% uma venda de um garoto assim. Porque a gente não sabe o que está por trás. Às vezes, teve um garoto do Corinthians, por exemplo, que ele teve uma oferta de 2 milhões de euros. E aí ele faz uma bobagem, não é vendido. Cara, os caras do Corinthians se desesperaram, porque sabiam que ou era 2 de euro, ou era a próxima bobagem acontecer, e ela aconteceu no meio da negociação, e até perder os 2 de euros. O moleque fora de campo era imparável, por uma base familiar que não teve, não sei o quê. E eles estavam desesperados. Aquele 2 de euros era maravilhoso. Resumindo, ele está hoje com 24, 25 anos, não aconteceu mais nada, não tem lugar nenhum. E era aqueles 2 de euro mesmo, que parecia ser um valor ruim. Mas eles identificaram que era um menino muito problemático, que a hora era aquela. E passou. Então, o que eu estou dizendo, os 5 milhões de euros, a princípio, é ridículo e é um preço de banana. Vai pagar o quê? A Folha de São Paulo é o quê? Uns 15? Mais, né? Uns 18. Uns 18? Vai dar... uma folha e meia, alguma coisa assim. É pouco, ok. Só que a gente não sabe o que está por trás desse garoto, se ele tem tanta bola mesmo, se a coisa vai acontecer. O futuro vai dizer, talvez os 5 dias vai falar, meu, que maravilhoso. Então, não me parece ser o caso do Ângelo, nem a questão disciplinar, nem o potencial. Agora, o que me parece mais prático é que o São Paulo precisa vender desesperadamente, que é um jogador que não fará falta nesse momento. Então ele não está... você vai tirar o Ferreirão. Você tira o Ferreirão, o time já não tem ninguém, você vai ficar... Então é um jogador que pode ainda jogar pelo São Paulo, porque ele só vai aos 18 anos. Você vende... não atrapalha o seu atual. Você não atrapalha o seu elenco atual. É isso você aí. vende, só que aí eu acho que o percentual que está sendo falado de manutenção de direitos, 12%, eu acho baixo. Muito pra baixo. Cidade. É você muito põe baixo. 20%, ok. 20% acho que para mim é o mínimo. Porque aí é aquilo que você falou. Se o Ângelo for mesmo o que se espera dele, Ainda e ele for para lá, você tem 20%, o cara como aconteceu com o Antony. Não, se for a metade, isso já é ótimo. O Antony salvou. O único ano em que o São Paulo teve superávit dessa gestão foi mérito da outra gestão. É verdade. Porque quando venderam o Antony, ainda fizeram a 20%, ainda fizeram a transação com o Neres, aí liberaram. O Neres é melhor que o Antony, essa é uma boa discussão. Acho que os dois são muito bons. Os dois jogaram no Ajax, hoje cada um teve um período, também questões extracampo, os dois. Mas aí o São Paulo trocou o percentual no Ajax, Neres por Antony. O Antony foi vendido para o Manchester United por 100 milhões de euros. Aí o São Paulo acertou na Mega Sena. Senão não ia ter superávit com o Casares. Que é o caso do zagueiro Murilo. O Corinthians guardou 12%. Tem lá, 10, 12% guardado. Estamos falando em 70 milhões de libras a venda dele interna. Imagina, você pegar 12% de 70 de libras, é um dinheiro... Tem uma coisa que pouca gente se dá conta, que é o seguinte. Palmeiras vendeu Estevão, Luiz Guilherme, Arthur, depois comprou de volta, Kevin, Hendrick, Giovani, Danilo, Patrick de Paula, o Veron... Certo, mas tem mais 2 times
espalhados pelo mundo, cara. Sim, essa molecada que tá aí. Vai render ainda, né? Entendeu? Toda hora pinga. Vai pingar. É impressionante. Fica pingando. Né? Entendeu? Agora, a gente falou outro dia aqui sobre do Flamengo da Libertadores e o Flamengo do Brasileiro, né? Um joga bem mal no outro. No São Paulo é mais ou menos parecido. Olha os números do São Paulo nas Copas em comparação com o Brasileiro. O São Paulo no Brasileirão tem 11 jogos, nas Copas 8. 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas no Brasileiro, 6 vitórias e 2 empates nas Copas. 36,4% de aproveitamento no Brasileiro, 83,3% nas Copas. Essa tela é impressionante mesmo. 0,8 gols por jogo no Brasileiro, 1,7 nas Copas. 1 gol sofrido por jogo no Brasileiro, 0,7 nas Copas. 3 jogos sem sofrer gol apenas no Brasileiro, 27%. E 3 jogos sem sofrer gol. É muito simples, gente. É simples, É né? fácil de explicar. Exato. Explica, Muito fácil. por favor. Agora ou daqui a pouco? Agora. Tá bom. Para você ter esse desempenho nas Copas, você tem que largar o brasileiro. É simples. Eu acho também os adversários, né? Os adversários são mais difíceis, mas Vessa, se você joga 38 rodadas como você joga um Não jogo se de aplica ao Libertadores, Flamengo, né? você ganha o Campeonato Brasileiro. Se você joga da forma como se joga a Libertadores, o São Paulo, você ganha o Campeonato Brasileiro. Mas não tem como jogar, não dá para fazer diferente. Cara, mas 36 para 83 é muita diferença. É como se fosse 2 times diferentes, jogadores diferentes. Praticamente são, né? Tem 6 empates, se tivesse 4 empates, 4 vitórias, estava resolvido o problema. Mas essa questão vai ser colocada de novo depois da parada, com o São Paulo ainda vivo nas Copas. Só que no Brasileiro, aliás, poderia até fazer o do Inter, viu? Podemos fazer esse exercício para amanhã, fazer o mesmo percentual do Inter no Brasileiro e nas Copas. É muito parecido. E para os dois vai se colocar uma questão, até quando vai dar para levar o Brasileiro desse jeito? Para o Inter ainda acho mais complexo, porque ele tem 2 confrontos nacionais, ele tem Flamengo e Fluminense grandes nas Copas ali para frente, com pouco jogador. Então, não tem milagre, eu acho. São Paulo que se prepara pro confronto contra o Vasco, que precisa vender para pensar em reforçar o elenco pro restante da temporada. Muita pressão para cima do Zubeldia, que essa chatice dele ficar suspenso já tá começando a passar do limite de, é uma perseguição do Zubeldia para aquele ponto de o cara precisa ter mais responsabilidade. O time que, ao meu ver, não tem um padrão de jogo definido. E vamos ter aí 30 dias de janela, que o São Paulo deve fechar pouquíssimas contratações. E que devem vir propostas pelos moleques da base. Ferreirinha, o Lucas Ferreira deve ter proposta, o Matheus Alves deve ter proposta. Talvez Luca e Rian Francisco não tenham propostas por o Rian porque não joga e o Luca porque começou a jogar agora. Mas meninos que já estão tendo oportunidades, como o Matheus Alves e o Lucas Ferreira principalmente, devem ter propostas. E não sei se o São Paulo segura, porque o São Paulo precisa fazer vendas. Se for um valor interessante, acho que o São Paulo pode vender para conseguir contratar alguém. Se com a vinda de um você traz 2, fica bacana. A grande questão é 32 milhões. O futebol hoje é um pouco inflacionado, mas 32 milhões num menino que a gente ainda nem viu o potencial dele. É um valor válido? É um valor válido? Sabe, o que mais me revolta é a falta de transparência do Júlio Casares. A gente não sabe como funciona, quem fez, quem faz, como tá as finanças do clube, se o clube tá melhorando financeiramente com o FDIC ou se a coisa tá piorando, essas travas não estão servindo para nada. O clube, além de não estar contratando, a dívida não está diminuindo, porque a lógica de não contratar é a dívida diminuir. Você enfraquece o clube,
por uma temporada, mas ganha um respiro para fortalecer o clube na temporada seguinte. Será que isso está acontecendo? A gente não sabe. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Melhor, lá dentro devem saber. Acho que nem a oposição do São Paulo deve saber, porque se soubessem, estavam vazando. O que o Júlio Casares está fazendo com o São Paulo? Eu não sou do time que odeia o Casares. O Casares... Eu acho que o Casares tem erros, o Casares tem acertos. Ao contrário dos muitos presidentes do São Paulo, o Casares, em vários momentos, tenta fazer algo interessante para o São Paulo. Principalmente com novas receitas, com contratações pontuais que deram resultado para o São Paulo. A gente não pode esquecer que o Wellington Rato, que foi uma peça fundamental no título da Copa do Brasil, foi uma contratação do Júlio Casares, assim como o Michel Araújo também foi, assim como o Alan Franco também foi, assim como tiveram acertos como o Enzo Dias, que hoje é um acerto. Também o Ferreirinha, na era Casares, ele tem bons acertos, mas também tem Orejuela, tem Éder, tem Rames Rodrigues. Erros e acertos. Erros e acertos. Ninguém é perfeito. Mas nessa parte de transparência, o Casares deixa muito a desejar. Ele não é claro com o torcedor são paulino. Seja com a contratação de um jogador como o Galopo e o Rames Rodrigues, seja como a venda do moleque de 16 anos da base que a gente não sabe nada. Seja com a situação financeira do clube que a gente não sabe nada. As informações é que o São Paulo só deve contratar de 2 a 3 reforços jogadores sem contrato. Estilo Thiago Mendes da vida, estilo Oscar, estilo Lucas. Jogadores que não têm contrato, estão livres no mercado. O São Paulo paga uma luva ali, paga um prêmiozinho pela assinatura do contrato, mas que não tem que pagar os direitos federativos, que é um valor bem maior do que você pagar algumas luvas. Você paga aí 5 milhões de reais pela assinatura do contrato, compensa bem mais do que você pagar 10, 15, 20, 30 milhões pelo passe do atleta. Para você ter uma ideia, esse menino da base foi vendido por 32 milhões de reais. O São Paulo não tem 32 milhões de reais para pagar para alguém. Para ninguém. O São Paulo não tem esse dinheiro. Então, o São Paulo vive disso, de pagar 5, 7 milhões pela assinatura de um contrato, pelas luvas que podem ser diluídas ao longo do contrato do jogador, do que ter que pagar 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões para um jogador. Porque o São Paulo não tem condições. Não tem condições. Mas o São Paulo precisa de reforço. O São Paulo precisa de mais um volante, porque só tem o Pablo Maia. O São Paulo precisa de mais um meia, porque só tem o Oscar. Precisa de mais um centroavantão, estilo Caleri. Alguém que fique lá dentro da área brigando. Porque, eu já falei isso aqui várias vezes. A diferença entre o Caleri e entre o André Silva, ela é gigantesca. E aqui eu não tô falando de melhor ou pior, tô falando de característica. O Caleri, ele precisa muito pouco do time do São Paulo para jogar. Porque o Alan Franco chuta a bola lá para frente, de qualquer jeito, o Caleri vai brigar com o zagueiro e vai dar um jeito de ganhar essa bola, de descolar uma falta, tirar o time de trás, de raspar essa bola para alguém chegar. O André Silva não é esse cara. Quantas e quantas vezes a gente viu essa bola sendo rifada pro André Silva, a bola bate e volta. Bate e volta. Não é a característica dele. O André Silva precisa muito mais do time do São Paulo do que o Caleri. O André Silva é o cara que precisa que a bola chegue com qualidade, que a bola chegue no ponto futuro, que essa bola chegue para ele fazer o 1-2. O Caleri faz o pivô. O André Silva é o cara do 1-2. Ele adianta a marcação para fazer a tabela. São características diferentes. Mas pro André Silva jogar bem, ele precisa muito mais do time do São Paulo. Muito mais. E esse time tá jogando bola? Esse time favorece o futebol do André Silva? Essa pergunta eu deixo pra vocês aí. Deixa nos comentários o que você achou da venda do moleque da base e da situação de São Paulo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.